Olá, meus queridos irmãos, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Estou passando por aqui para nós deixarmos uma palavra de esclarecimento, pois muita gente tem dúvida a respeito deste assunto. É um assunto muito pertinente, muitas pessoas têm dúvida, não é? Eu quero deixar como base e à luz da palavra de Deus, quero ler Mateus capítulo de número 12 e o versículos 31 e 32, e diz assim: Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Pois bem, aqui nós temos uma passagem bíblica, e está desde do versículo 22 ao versículo de número 32, que nós acabamos de ler, aonde o Senhor Jesus ele expulsa um demônio de um homem que era cego e também surdo, e este homem ele agora falava e ouvia através desse milagre extraordinário que o Senhor Jesus fez na vida deste homem. E os fariseus, por sua vez, eles, vendo este acontecimento extraordinário, eles queriam atribuir a Satanás este milagre que o Senhor tinha concedido para aquele homem. Eles queriam então atribuir ao príncipe dos demônios, a Beelzebul, este milagre que o Senhor Jesus tinha feito. Então, dentro deste contexto, atribuir a Satanás milagres que o Senhor Jesus concede é blasfemar contra o Espírito Santo. Porém, a pergunta que muitos fazem nos dias em que estamos vivendo é: será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu já cometi este pecado tão terrível? Pois bem, nós vamos ver alguns passos aqui, pelo menos 4 passos, aonde nos leva a crer que realmente, se a tal pessoa ela está enquadrada dentro deste ponto que nós vamos difundir aqui, tornar-se-á então blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro, que blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição contínua e deliberada, do testemunho do Espírito Santo e de Cristo e da sua palavra e da obra salvífica do Senhor Jesus de convencer o homem, Pois a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É o que está lá em João 16, do verso 8 ao 11, onde a Bíblia diz que quem convence o homem é o Espírito Santo. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, meus queridos, sendo assim, quando há uma rejeição deliberada, de não ouvir o Espírito, de não atender o Espírito, a voz do Espírito Santo de Deus, e se essa pessoa continua nesta questão, então isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, nós temos que falar aqui de 4 passos. O primeiro passo é entristecer o Espírito. Se isso for contínuo, levará também à resistência ao Espírito. É o que está ali em Efésios, no capítulo 4, verso 30, onde a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual foste selado para o dia da redenção. Então não podemos de maneira alguma entristecer o Espírito Santo de Deus, que já nos selou para o dia da redenção.
Tomemos cuidado com isso. O segundo passo é apagar o espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, a Bíblia diz: não extingais o Espírito Santo, ou não apagais o Espírito Santo que está em nós. O terceiro passo aqui é o endurecimento do coração. Quando então alguém endurece o coração de tal forma, não é, que esta pessoa chega a ponto de chamar o bem de mal e também o mal de bem, isso é muito complicado, é ruim porque leva esta pessoa, não é, a uma resistência também ao Espírito Santo nesse ponto. E aí a pessoa ela precisa vir ao ato do arrependimento. Quando o endurecimento do coração atinge certa intensidade que somente Deus conhece, o Espírito já não contenderá para levar aquela pessoa ao arrependimento. Essa questão do endurecimento do coração é muito complicada, não é? Veja que ali em Romanos também, capítulo 1, verso 28, Isaías, capítulo 5, verso 20, nós temos ali também categorias de pessoas que eles estão nessa questão do endurecimento do coração. Quando a pessoa endurece o coração, quer dizer a alma, não é? Quando a pessoa endurece a sua cerviz, isso é muito ruim, porque se ela morrer nessa situação, então ela não tem salvação. Na verdade, se torna uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, quando aquele que se preocupa pensando que já cometeu, né, o pecado imperdoável, quando dentro dela, ela fica se perguntando: será que eu já blasfemei? Será que eu já pequei? É que realmente ainda ela não cometeu este pecado. Porque veja que quando a blasfêmia contra o Espírito Santo vem de um coração, né, deliberado, vem de um coração duro, do coração que já está em contínua deliberação, a ponto de endurecer a sua cerviz, e ela não sente mais nada, ela não sente nem arrependimento, né? Mas quando a pessoa existe dentro dela ainda um temor, quando existe ainda esse temor a ponto de se arrepender, então esta pessoa não blasfemou contra o Espírito Santo. Pois quando a pessoa se arrepende, e aí é um ponto muito fundamental, porque aqueles que se arrependem e confessam o seu pecado, a Bíblia diz que aqueles que confessam e deixam, né, alcançarão misericórdia. Mas os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará. É o que está lá em Provérbios capítulo 28, no verso 13. Então, meus irmãos, esta questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, a pessoa ela entende que ainda, né, precisa de perdão, se ela entende que ela está ainda nesta vida dependendo totalmente de um perdão, então tenha certeza, se volte para Deus, se volte para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus ele perdoa qualquer tipo de pecado, né? A pessoa pode ser o mais vil pecador, a pessoa pode fazer as mais atrocidades desse mundo, mas se dentro do seu coração ela ouviu a voz de Deus, ela ouviu a palavra de Deus, né? Aí a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, bate um arrependimento na pessoa, porque a palavra de Deus ela gera arrependimento, então a pessoa se volta para Deus e com certeza ela será perdoada. Então volte-se para o Senhor, arrependa-se dos seus pecados e se volte para Jesus. O último passo é a questão de não dar ouvido ao que o Espírito diz às igrejas, não é? É o que está escrito lá em Apocalipse, em todas as cartas do Apocalipse, em todas as cartas tem essa advertência, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Se essa palavra foi esclarecedora, né, então deixa aí o seu joinha, o seu gostei, né, se volte para Deus
se volte para o Senhor, porque não há uma outra solução para nós a não nos arrependermos dos nossos pecados e dia após dia nós estarmos mais perto do Senhor. Tá certo? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.